Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre produtos utilizados na pele, tá? O fotoenvelhecimento, ele é causado pela radiação, né, UV, ou a radiação ultravioleta. Então, os protetores solares ou os filtros solares são agentes químicos de uso tópico capazes de dificultar que essa radiação UV atinja e danifique a nossa pele. A radiação UV ela incide sobre a Terra junto com a luz do Sol e está dividida em dois tipos, UVA e UVB, e provoca diversas reações na nossa pele. A radiação UVA, cuja intensidade pouco varia ao longo do dia, penetra profundamente na cútis e aumenta o risco de reações como câncer de pele e o fotoenvelhecimento. Mais intensa no verão e no período entre as 10 da manhã e as 16 da tarde, a radiação UVB ela atinge a pele mais superficialmente e provoca queimaduras e vermelhidão. Assim, qualquer tipo de exposição ao sol requer o uso de filtro solar, que precisa ser aplicado diariamente, mesmo quando o clima está frio, nublado ou chuvoso, pois mesmo nessas circunstâncias, 80% dos raios solares conseguem ultrapassar as nuvens e atingir a superfície. Apresentados em diferentes formas, a gente tem como os protetores, a gente tem o gel, a gente tem a loção, a gente tem o spray. Os filtros eles são produzidos com substâncias que protegem a pele ao absorver ou refletir ou dispensar a radiação UV, minimizando então os efeitos, tá, nocivos à pele. Então o fator de proteção solar, o FPS, ele aponta o grau de proteção contra queimaduras oferecidos pelo filtro solar. Quando alguém usa um filtro com proteção solar, 30 por exemplo, significa que levará 30 vezes mais tempo para ficar vermelho do que se ele não tivesse aplicado o produto. Ou seja, está 30 vezes mais protegido do que se estivesse sem nada. Como o fator de proteção solar refere-se apenas ao grau de proteção contra a radiação UVB e ainda não existe consenso para classificar a proteção contra a UVA, o ideal é optar por produtos que informem na embalagem oferecer a máxima proteção contra o UVA e UVB. A eficácia varia conforme a quantidade aplicada e o tempo de exposição. Quanto maior o fator de proteção solar, maior o nível de radiação UV filtrado pelo produto e maior o intervalo para a sua reaplicação. O filtro solar, ele deve ser escolhido considerando a tonalidade e o tipo de pele. Então, quanto mais clara for a pele, maior tem que ser esse fator de proteção. Então, dermatologistas recomendam a utilização de produtos com filtro de proteção solar de 15 no mínimo. Então, o filtro solar ele precisa ser aplicado cerca de 30 minutos antes da exposição ao sol. Então, se você colocar o protetor na hora do sol ali já, ele pode não fazer o efeito esperado, ele não vai proteger a pele. A pele precisa absorver durante 30 minutos esse protetor, tá? E ser reaplicado a cada 2 horas, mesmo em caso de praia ou piscina, atividade física com transpiração excessiva tem que ser reaplicado, ok? O produto deve ser espalhado generosamente pelo corpo e a quantidade utilizada vai variar conforme a constituição física de cada pessoa.
Mas nos Estados Unidos, o FDA ele estabeleceu um mínimo de 2 miligramas do produto por cada centímetro quadrado do corpo. Então, na prática, significa que no rosto e no pescoço é 1 colher, tá, de sopa de chá. No tronco, né, daqui para baixo, então é 1 colher de sopa na parte dianteira e uma outra na parte traseira. Nos ombros e nas pernas, 1 colher para cada membro, membro superior, membro inferior, ok? Então é bastante protetor. Às vezes as pessoas passam um pouquinho e acham que já está protegida. Daí põe a culpa no protetor solar. Fala que o protetor não fez efeito, mas não soube colocar. A aplicação foi errada, ok? Então, caso utilizado em quantidade menor que o necessário, o filtro solar terá sua eficácia comprometida, então agirá por menos tempo e a pele ficará exposta aos efeitos deletérios da radiação UV. Então não economize o produto e não esqueça de aplicá-lo em áreas vulneráveis do corpo, então como orelha, pé e mão, tá? Então, usuárias habituais de maquiagens ou hidratantes com proteção solar precisam ficar atentas quanto à real efetividade dos mesmos, tá? Então, diversos produtos eles apresentam fator de proteção muito baixo e insuficiente para a finalidade do que se destina. Então, o ideal é apostar em produtos com filtro solar acima de 30, que são mais difíceis de encontrar. O filtro solar ele precisa ser usado diariamente por pessoas de todas as idades, independentemente da tonalidade da pele. Então, pessoas de pele negra ou morena também vão precisar da proteção, tá? E daí tem que usar no mínimo 15, enquanto as peles mais claras requerem um número de proteção mais elevado, tá? Bebê dos 6 meses, crianças e adolescentes também precisam, né? A partir dos 6 meses precisa também ter esse hábito de usar o protetor, tá? A Organização Mundial de Saúde então estima que cerca de 80% da exposição solar que acumularemos ao longo da vida ocorra até os 20 anos. Então, para os bebês e para as crianças, recomenda-se o uso de produtos específicos que não bloqueiam a síntese da vitamina D. Então, que é um nutriente, né? Essa vitamina é um nutriente fundamental para facilitar a absorção de cálcio pelo organismo, que é estimulado pelo sol. Então, mais propensos a ter pele oleosa, os adolescentes podem apostar em produtos em gel, oil free. Então, para minimizar o risco da acne. Então, existe hoje produtos para todos os tipos de pele, inclusive para quem tem acne, tá? Para quem tem pele seborreica. Então, todas as épocas do ano, a exposição ao sol deve ser feita moderadamente e com a proteção adequada sempre. Caso haja qualquer anormalidade, então recomenda-se sempre procurar, né, um dermatologista. Os filtros solares ou protetores solares são substâncias que aplicadas sobre a pele vão proteger a mesma contra a ação dos raios ultravioletas, tá? Os filtros solares eles podem ser químicos, né? Então eles vão absorver o raio UV. Então o protetor ele pode ter como mecanismo a absorção química, né? Então ele absorve os raios. Então, e o físico ele reflete o raio, tá? Então ele bloqueia. Então ele não absorve como o químico. O físico ele reflete. E é comum a associação de filtros químicos e físicos para se obter um filtro solar de proteção mais alta. Então existe essa associação, tá? O filtro de proteção solar significa, né, o fator, desculpa, de proteção solar. Então todo filtro solar
tem um número que determina o seu fator de proteção, que pode variar de 2 a 100. Então, e nos produtos comerciais daqui no Brasil. Então, a gente consegue encontrar produto nacional que pode variar de 2 a 100 de fator de proteção. O fator de proteção, ele mede a proteção contra os raios UVB, que é responsável pela queimadura do sol. Então, o raio UVB, ele é responsável pela queimadura. Então, quando você toma o sol e fica avermelhado, isso é um raio UVB. O raio UVA, ele não tem essa medida, eles não medem, então, no caso, a proteção contra o raio UVA. A pele, quando ela é exposta ao sol sem proteção, leva um determinado tempo para ficar vermelha. Então, quando se usa um filtro solar com proteção, 15 por exemplo, a mesma vai levar 15 vezes mais tempo para ficar vermelha. Então, esse raio UVA é aquele raio que a gente acumula o tempo todo da nossa vida, tá? Então, ele é acumulado, ele fica acumulado na nossa pele, a proteção ultravioleta do tipo A, tá? O raio UVA. Então, a partir do fator de proteção 15, todos os filtros... Tá, então uma pergunta, né? Então, a partir do fator de proteção 15, todos os filtros são iguais? Não. Quanto maior for o número, o fator, maior seria a proteção, tá? Então, o fator mínimo para uma proteção adequada é o 15, o mínimo, aplicando sempre entre 20 a 30 minutos antes de expor ao sol e sempre reaplicando a cada 2 horas. Mesmo que o protetor prometa não sair na água, tem que reaplicar, tá bom? Então, entretanto, né, como o fator de proteção solar ele é determinado em laboratório, sob condições especiais, recomenda-se dar uma margem de segurança usando sempre um filtro solar igual ou maior que 30. A linguagem utilizada nos rótulos, né, dos filtros solares muitas vezes deixa o consumidor confuso na hora da compra. Então, aqui abaixo segue uns termos muito frequentes nos rótulos, né, dos produtos, como por exemplo, anti-UVA e UVB. Então, são filtros que vão proteger tanto contra o raio UVA, tanto contra o raio UVB, tá? Lembrando que o UVB é aquele que deixa a pele vermelha, que causa queimadura, e o filtro, o ultravioleta A, é aquele raio que acumula-se na pele. O tempo de vida que você tiver, ele vai acumular na sua pele, ok? Então, os hipoalergênicos, então, eles, quando vem no rótulo lá, hipoalergênico, então, utiliza, né, esse produto, vai utilizar de substâncias que não vão provocar alergias. Tem pessoas que têm alergia a alguns produtos. Quando está lá hipoalergênico, significa que vai causar a menor, né, vão provocar a menor alergia possível para aquele consumidor. Daí tem assim, livre de PABA ou PABA free. Então são filtros que não contêm essa substância PABA, que tem alto poder também de causar alergia. Então tem pessoas que têm alergia a essa substância. Depois também tem o que é livre de óleo, que é indicado para pessoa que tem pele oleosa, porque daí pode favorecer, no caso, formação de cravo e de espinho. Daí tem o comedogênico, que são filtros que não vão obstruir os poros, também favorecendo, também no caso, para quem tem acne, cravos, né, que vai, no caso, obstruir os poros, favorecendo a acne. Então, esse não comedogênico é o filtro que não vai obstruir os poros, tá? Indicado mesmo a pele oleosa para quem tem, no caso, formação de cravos e espinho. Então, aqui, a radiação UVB
cerca de 90% da radiação UVB, comprimento de onda entre 280 e 315 nanômetros, não chega à superfície da Terra, porque ela é absorvida pela camada de ozônio da atmosfera. Então, se cerca de 90% não chega à superfície, só 10% chega e já faz um estrago grande, né? A sua incidência aumenta muito durante então o verão, especialmente nos horários entre 10 da manhã e 16 da tarde, quando a intensidade dos raios vão atingir o seu máximo. Os raios UVB, eles vão penetrar superficialmente na pele e vão causar as queimaduras solares. Então, é a principal responsável pelas alterações celulares que predispõem ao câncer de pele. As queimaduras, né, apenas os raios UVB vão causar queimadura, tá? O fato de você não ter ficado vermelho não significa que a sua pele não sofreu a ação danosa do raio UV, porque o UVA não causa queimadura, tá? Mas danifica a pele. Aquele sol de inverno que pareceu não causar problema porque você não se queimou nada, na verdade também está prejudicando a pele, favorecendo principalmente o envelhecimento, da mesma forma que as câmaras de bronzeamento artificial. A quantidade de UVA emitida por uma câmera de bronzeamento pode chegar a ser 10 vezes maior que a da luz solar. Então pode-se imaginar o dano causado à pele por esse tipo de tratamento. Esse dano só vai aparecer com o passar dos anos, né? O uso dessas câmeras de bronzeamento então deve ser evitado. Apesar das alegações de que não fazem mal à pele, elas vão provocar sim um envelhecimento precoce e predispõe, né, ao surgimento do câncer de pele. O fator de proteção solar, ele representa apenas a proteção contra o UVB. Então, alguns filtros solares já vão trazer também o fator de proteção contra o UVA. Só que tem que prestar bem atenção no que o produto está oferecendo, porque às vezes você acha que está sendo protegido pelos dois raios e não, tá? Então é bom prestar atenção no rótulo para ver se está o UVA junto, ok? É para evitar os horários, então, né? Porque vão causar queimaduras, né? Principalmente para quem tem uma predisposição ao câncer, ok? Usar chapéu, se proteger mesmo do sol. Daí aqui tem várias marcas, né? Bastante marcas aqui nacionais. Daí tem também um teste que foi feito, só para vocês terem uma ideia. Isso daí é um teste, um controle de qualidade, tá? Que vai mostrar o que foi, né? O melhor do teste, a escolha certa. Daí tem aqui as legendas aqui, né? Foi todo o teste, né? Se é muito bom, aceitável, regular e ruim, tá? Depois vocês vão dar uma olhadinha, é bem interessante, viu? Às vezes a gente confia numa marca, mas daí ela é reprovada no teste de qualidade, ok? Aqui também um teste. Daí, isso daqui são pintas cancerígenas, tá? Essas pintas aqui tem que ser identificadas, diagnosticadas com um dermatologista, ok? Tá vendo? Daí aqui, é um exemplo de um protetor químico e um protetor físico. Então o químico ele absorve o raio, tá? Protegendo da pele, tá bom? E o físico ele vai repelir. Ele repele o raio bate e volta. Ele não penetra e nem é absorvido como químico, tá? Também tem uns que são só químicos, outros que são só físicos e tem a conjunção dos dois, tá? A associação dos dois, tá? Aqui tem uma imagem de um envelhecimento natural e um fotoenvelhecimento. O que é um envelhecimento natural?
é quando a pessoa se protegeu. Então ela tem um envelhecimento natural da pele, né? Todo mundo nasce com a pele lisinha e depois vai ficando mesmo envelhecida essa pele, é normal, né? Só que quando a pessoa não se cuida, não se protege dos raios, ela fica com essa imagem aí do lado, que é o fotoenvelhecimento, tá? Isso é o sol, tá, gente? É o sol que causou isso, ok? Bom, então por hoje é só. Até a próxima.